Deus que nos dá o privilégio de estarmos nessa noite na sua casa, nesse culto de ensino, um dia de um feriado nacional, mas eu já me acostumei aqui em Nova Resende, que não existe feriado, né? Os irmãos trabalham todos os dias. E eu sei que os irmãos que estão aqui cansados, talvez fatigados, mas vieram para adorar a Deus. Queridos, eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia em Gênesis 1. Quem estava aqui terça-feira passada? Levante a mão. Uma parte da igreja estava aqui. Eu iniciei um estudo sobre o livro de Gênesis. Falei sobre Gênesis 1. Eu fiz uma interpretação que eu disse de alegórica. Hoje eu vou continuar em Gênesis 1, mas apenas no primeiro versículo, então você não precisa se levantar para nós lermos a Bíblia, nós fazemos a leitura com os irmãos sentados mesmo, já vamos dar prosseguimento à palavra. Mas hoje eu vou concentrar no versículo 1 de Gênesis 1 e fazer uma exposição do verso 1 que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu disse aqui na terça-feira passada que os 5 primeiros livros da Bíblia, que foi escrito por Moisés, nós cremos nessa teologia tradicional e conservadora, que o Pentateuco, Pentateuco significa 5 rolos ou 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foi escrito por Moisés. É óbvio, com exceção do relato da sua morte. Aí se acredita que o relato da morte de Moisés foi incluído no Pentateuco por Josué, que sucedeu a Moisés. Mas esses 5 livros, eles foram escritos no período em que Israel está peregrinando no deserto, principalmente quando eles estavam acampados nas campinas de Moabe, ali próximo ao Jordão. E ele escreveu com finalidades de apresentar Deus para os hebreus. O povo de Israel havia estado por 400 anos vivendo no Egito. E 400 anos foram suficientes para moldar a cosmovisão daquele povo. A cosmovisão dos hebreus era uma cosmovisão sincretista. O que isso quer dizer? Havia uma mistura do sagrado com o profano, de adoração a Deus com adoração aos deuses dos egípcios. Na verdade, o Deus de Israel, Jeová, ele era pouco ou quase nada conhecido entre os hebreus. Tenho que lembrar os irmãos que os judeus, os filhos descendentes de Abraão, eles são conhecidos por esses 3 nomes, né? Hebreus, israelitas e judeus. Hebreus porque Abraão descende de Éber. Então ele ficou conhecido como hebreus até o Egito. Na peregrinação do deserto, até com o reino estabelecido em Israel, eles ficaram conhecidos como israelitas. Quando em 722, o reino de Israel, o reino do norte, foi destruído, e só ficou o reino de Judá, o reino do sul, aí eles passaram a ser conhecidos como judeus. Então, desde o ano 722, os descendentes de Abraão, isso antes de Cristo, os descendentes de Abraão ficaram mais conhecidos como judeus. Então, quando eu falo hebreus, quando eu falo israelita, quando eu falo judeus, eu estou falando do mesmo povo, do povo que descende de Abraão. Então, nesse período do Egito, eles são conhecidos como hebreus, porque descende de Éber. E essa religiosidade, a cosmovisão religiosa dos hebreus, era uma cosmovisão sincretista. Eles não conheciam pouco, conheciam de Deus. É por isso que Moisés, quando encontra com Deus, Êxodo capítulo 12, no monte, sumiu o nome, Horebe, lembrei o nome, está dando uns brancos, pensa que não está cansado com dor no corpo inteiro, sou eu hoje. Mas quando ele estava ali no monte Horebe, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Porque ele também não conhecia. E quando Deus comissiona ele para ir para o povo, para proclamar a libertação,
como também para falar com o faraó, ele diz assim, ó, se me perguntarem quem me enviou, quem eu direi que me enviou? Porque o povo não conhecia. Aí Deus fala assim, ó, diz que o eu sou o que sou te enviou, pronto, acabou. Então, o povo não conhecia Deus. Então, quando Moisés escreve, inspirado por Deus, os 5 primeiros livros, ele faz a fim de apresentar Deus para o seu povo, a fim que o povo venha ter o conhecimento de Deus e de quão poderoso era Deus. Havia muitas lendas e ensinos, desde os babilônicos, nos egípcios, que colocavam que o mundo ele veio a existir através das águas, e então os deuses começaram a surgir. E Moisés ele vai começar o livro dizendo que no princípio criou Deus. Ele vai dizer que criou Deus o céu, a terra, criou Deus também as águas. Então ele já mostra, já no seu primeiro versículo, que Deus é o Deus criador. Então nesse primeiro versículo, no versículo 1, nós vamos encontrar algumas verdades sobre Deus. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Primeira verdade, Deus sempre existiu. Ele diz, no princípio criou Deus. Então Deus ele é antes da criação. Deus é antes de qualquer coisa. Se para os egípcios e para as nações que adoravam os seus deuses, os deuses vieram a existir através de algo criado, Moisés deixa claro que Deus já existia quando ele criou todas as coisas. Então no princípio criou Deus os céus e a terra. E é interessante que Moisés ele não está preocupado em explicar a origem de Deus. Ele simplesmente diz e apresenta Deus como Criador. Na verdade, a Bíblia, ela não faz apologia de Deus. A Bíblia, ela não procura provar que Deus existe. Em nenhum lugar na Bíblia. A Bíblia não é um livro que faz apologia de Deus, tentando provar que que Deus é Deus. Não, ela apenas diz que Deus é Deus criador e pronto, acabou. É verdade que há pessoas que dizem, quando que Deus foi criado? Quando que Deus veio a existir? Ora, se ele é antes de toda coisa, ele é um Deus incriado, ele é Deus por si só. Então nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que Moisés estava apresentando aos filhos de Israel, ao povo hebreu, é que Deus ele é Deus por si só. Ele não tem início e nem final de dias. Os deuses do Egito, eles foram criados como uma deidade. Há um nome dado para isso que é a teoconia. Teoconia fala das origens dos deuses. Os deuses se originaram de uma relação de Deus e esses se originaram pelas águas. O nosso Deus não. Quando a Bíblia vai falar dos deuses, a Bíblia diz assim, em Isaías 43, 10, 11. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Nota bem que quando Deus está usando o profeta Isaías para falar sobre isso, ele diz, nenhum Deus se formou. Porque todos os deuses são formados, são criados. É por isso que o salmista, no Salmo 115, do versículo 4 ao 7, ele diz, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua boca. O Deus criado. Esses Deus criados, apesar de ele ter uma fisionomia de homem, mas nenhum desses membros que um corpo humano tem, neles funcionam. Os 5 sentidos nele não tem. E a Bíblia vai dizer ainda, em Isaías 44, isso eu gosto muito, do 15 ao 18, que até numa linguagem de zombaria, Deus está dizendo assim, ó, o homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo,
E ali ele se esquenta e também assa o pão. A outra parte da madeira é usada para fazer uma imagem. E o homem fica de joelhos e a adora. Assim, metade da madeira serve para fazer o fogo. O homem assa a carne, come e fica satisfeito. Também esquenta e diz: que fogo bom, já me esquentei bem. Com a outra metade da madeira, o homem faz uma imagem, isto é, um Deus. Depois fica de joelhos e adora. E faz essa oração: tu és o meu Deus, salva-me. Versículo 18 de Isaías 44, Deus fala assim: essa gente não tem juízo. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada. Fecharam também a sua mente e não entendem nada. Olha a linguagem que Deus está usando para zombar. Porque o homem, ele tem um Deus incriado, Deus que existe eternamente. E o homem não adora esse Deus. Mas o homem pega um tronco, racha no meio, faz fogo, cozinha com a metade. A outra metade ela faz um Deus, faz uma imagem e se inclina diante daquela imagem e diz: tu és o meu Deus, salva-me. Quem é maior? O Criador ou a criatura? Não é o Criador que é maior? Agora, se eu criei uma imagem de um pedaço de madeira, quem é maior? A imagem ou eu? Não sou eu? E o homem pega, se dobra diante dessa imagem, que ele é muito maior do que ela, e diz: tu é meu Deus, salva-me. Deus fala assim: esse povo não tem juízo. Ou como diz um pastor da Lagoinha, que eu quase esqueci o nome dele: esse povo não é crente não, você não é crente não. E eles falam que nós que somos doidos. Eles dizem que nós que somos doidos por adorar um Deus que nós não vemos, nós não temos uma imagem, nós não temos nada e nós adoramos. Nós que somos loucos. Eles adoram um Deus feito pela mão deles e eles são sábios e nós somos doidos. Então, a primeira verdade que esse texto nos apresenta é que Deus sempre existiu. Deus está dizendo para o povo de Israel assim: olha, os deuses dos egípcios, os deuses do Egito, eles vieram a existir em algum ponto da história dos egípcios. Tá, hoje a língua está difícil. Hoje, só Jesus vai ter misericórdia. Está passando ao vivo? Aí os irmãos depois vai tirar sarro lá. Hoje o negócio está feio, irmãos, a língua. Mas, e Deus, nós estamos dizendo, eles foram criados. Agora o nosso Deus, Ele existe para todo sempre. O nosso Deus sempre existiu. Querido, o Deus que nós servimos, que nós viemos cultuar, Ele é eterno. Eu lembro de um dia em Campinas, eu trabalhei na igreja católica, na igreja Catedral Metropolitana de Campinas. Se você conhece Campinas, tem a 13 de maio. 13 de maio é a rua das lojas em Campinas. E lá tem a Catedral Metropolitana. Eu trabalhei lá de segurança. E um dia de quinta-feira tinha lá o culto dos carismáticos. Aquele lado da igreja católica, né, que crê. Isso, esse aí. Hoje, só Jesus. Eu já disse para os irmãos várias vezes, quando eu estou cansado, irmãos, o melhor é ficar sentado e ouvir. Pesa a responsabilidade, o pastor disse: não, mas tem dia que a minha língua não funciona, vocês já estão acostumados com isso, né? Mas numa quinta-feira, e eu estou andando no meio do povo, porque tinha uns cofres, né, ao redor de cada imagem. Tem muita imagem, é uma igreja muito bonita, tudo feito de madeira, e os cofres. E entrava muita gente querendo roubar, então a gente tinha que ficar dando volta. E nessa volta eu vejo um irmão da nossa igreja lá de Campinas, congregava lá na nossa igreja, na igreja que eu congregava. Lá no meio, lá, cultuando a Senhora da Aparecida. E ainda ele falou para mim: não, eu gosto de vir aqui de quinta-feira, que é animado, aqui o culto é uma bênção. Tem crente, irmãos, que está com o pé lá no catolicismo, na idolatria, nas imagens, confundindo aquilo que a Bíblia ensina. Nós precisamos atentar para isso. O povo de Israel, apesar de Moisés ter ensinado quantas vezes, eu disse aqui que a cosmovisão religiosa era sincretista do povo, porque havia mistura. Você vai ver Israel, ora servindo a Deus, ora servindo a Baal, ou aos outros deuses, ou os exércitos do céu. Elias, que vai ficar sobre o Monte Carmelo, vai dizer assim: ó, se Deus é Deus, serve Ele, mas se Baal é Deus, então vai servir Baal. Ou nós servimos a Deus,
Ou nós acreditamos que esse Deus, ele é poderoso, ele é eterno, que esse Deus, ele criou todas as coisas, que ele existe diante de todas as coisas, e nós nos debruçamos diante dele e adoramos ele? Ou nós vamos servir aos deuses que é feito pelas mãos dos homens? É nós que escolhemos. Então Deus, Gênesis 1, nos ensina que ele sempre existiu. O segundo ensinamento de Gênesis 1 é que Deus é um ser pessoal. Deus não é uma mera força impessoal. Deus é um ser pessoal. Para muitos, Deus é uma energia. Deus não é um ser pessoal. Quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus o céu e a terra, mostra que Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, que Deus se relaciona. Ele criou. Ele diz em Isaías: eu não criei a terra para ser um caos, eu criei para ser habitada. Por isso que ele cria toda a vegetação, ele cria todos os animais, mas por fim ele cria o homem para se relacionar com este homem. A Bíblia diz que ele vinha na viração do dia para falar com este homem. Então Deus não é uma força impessoal. Não, Deus é um ser pessoal. É um Deus que tem propósitos. É um Deus que tem planos. É um Deus que tem objetivo. É um Deus que se relaciona. Eu acho engraçado, interessante, que alguns irmãos, não entendendo o que a Bíblia diz, eles entram em êxtase, perdem os sentidos, e acreditam que esta força que veio sobre eles, essa força é Deus. Deus é um ser tão pessoal e que se relaciona, que Paulo vai dizer que quando o meu espírito fala em língua estranha, a minha mente está vazia, está infrutífera. O que ele quer dizer? Que Deus, ele não possui a mente do homem. Você já viu um endemoniado? Você já expulsou o demônio de alguém? Já viu um endemoniado? Depois que expulsa o demônio sai da pessoa. A pessoa não sabe o que aconteceu. Porque uma pessoa endemoniada, ela muda a feição, ela muda a voz. Porque o diabo, ele possui a mente desta pessoa. Deus, ele é um ser tão pessoal, que gosta tanto de se relacionar, que quando ele vem sobre a tua vida, te visita com alegria, você sabe tudo o que está acontecendo ao teu redor. Por isso que a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ele quer dizer que eu posso falar em mistério, eu posso profetizar, mas eu sei a hora que eu vou fazer isso, quando eu vou fazer isso e como eu vou fazer isso. O endemoniado não. O demônio pega ele na hora que quer, faz dele o que quer. É por isso que muitas vezes Deus dá uma mensagem para o profeta. O profeta não precisa levantar na hora que eu estou profetizando para profetizar também. Ele pode esperar o profeta primeiro terminar para depois ele profetizar. Por isso que Paulo fala assim, ó, se um estiver profetizando, o outro cala. Um de cada vez. Isso quer dizer o quê? Razão, sobriedade. É por isso que a Bíblia diz que o nosso culto ele é racional. Eu estou cultuando, eu estou sentindo a presença desse Deus, mas minha mente está vazia. Eu tenho domínio sobre os meus sentimentos. Um Deus pessoal. Ele é um Deus que se comunica, que tem planos, que tem objetivos. Deus nunca foi pego de surpresa com o pecado de Adão. A pessoa diz assim, não, já ouvi, Deus foi pego de surpresa, porque ele, não. Existem 3 linhas teológicas, ou de raciocínio sobre Deus. O deísmo, o teísmo e o ateísmo. O ateísmo diz que Deus não existe. O deísmo diz que Deus criou, mas Deus abandonou a criação. O teísmo diz, Deus, ele criou e ele se relaciona com a sua criação. Então esse Deus, o deísmo diz que Deus age conforme as coisas acontecem, porque o Deus não conhece o amanhã. Mas aquilo que nós acreditamos que a Bíblia ensina, que o Deus que criou, lá no princípio, ele já sabia o que iria acontecer. Por isso que Paulo diz assim, que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo.
Por isso que o escritor do Apocalipse diz: o cordeiro morto antes da fundação do mundo, antes que tudo fosse criado. Deus sendo Deus, um ser pessoal, ele já tinha projetado, ele sabia o que ia acontecer, mas ele também já tinha providenciado a salvação para aqueles que nele crê. Então nosso Deus não é uma força impessoal, o nosso Deus é um Deus pessoal, é um ser pessoal. É por isso que quando você lê Gênesis 1, vai dizer assim, ó, e viu Deus que o que ele fez era bom. Ora, uma força sabe distinguir o que é bom e o que é ruim? Quem já levou choque aí? Já levou choque? Aquele choque, ele sabia distinguir o que era bom e o que era ruim? Não. Mas o nosso Deus sabia que aquilo que ele tinha feito era bom. É por isso que o Salmo 115:3 diz: mas o nosso Deus está no céu, fez tudo o que lhe agradou. É o ser pessoal que faz o que lhe agrada. Então nosso Deus não é uma força impessoal, mas o nosso Deus é um ser pessoal. Um ser que se agrada do que faz, um ser que se relaciona, um ser que tem propósito, que tem planos. Então quando diz no princípio criou Deus, olha, se tem princípio é porque vai ter fim. Então ele já tinha um plano desde antes do princípio de qual seria o fim. E a Bíblia, ela nos apresenta no livro de Gênesis o princípio, e no livro do Apocalipse apresenta o fim. Ela fala sobre a existência de um novo céu, de uma nova terra, porque esse céu e essa terra não existe mais. Então há um propósito de Deus, lá no princípio da criação, e com o encerramento de toda a criação terrena. Somente um ser pessoal é que tem propósito, é que tem planos, e é que se relaciona. O terceiro ensinamento que Moisés deixa aqui, é que Deus é o Todo-Poderoso Autor do mundo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós estamos nos dias que a Bíblia está sendo tão combatida, e por incrível que pareça, pelo mundo, mas também por muitos dentro da igreja, apresentando uma teologia que não é bíblica. Lá fora, as pessoas tentam provar que a Bíblia é um livro de história de carochinha. A Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia não é um livro de geografia, mas aquilo que ela fala sobre ciência, aquilo que ela fala sobre geografia, são verdadeiras. Há poucos dias tinha uma reportagem dizendo que a arqueologia, ela conseguiu provar ou confirmar todas as batalhas que a Bíblia diz que existiu. A Bíblia não é um livro de arqueologia. A Bíblia não é um livro de ciência. Ah, mas diz que o Josué orou e o sol parou. E o sol está parado, é a terra que gira ao redor do sol. Então a Bíblia é mentirosa? Não. O que a Bíblia está narrando é na simplicidade da oração de Josué. Ele orou assim, e assim foi registrado. Mas a Bíblia também, ela não é um livro de cosmologia. Não, a Bíblia é um livro que apresenta o pecado do homem, numa parte, e a incapacidade do homem de se salvar. O Antigo Testamento apresenta isso, e o Novo Testamento apresenta a solução para essa deficiência do homem. O Deus encarnado que se fez homem, habitou entre nós, morreu por nós, e através dele nós somos restaurados à presença do Pai. É para isso que a Bíblia foi escrita, a revelação especial de Deus. E muitos dentro da igreja, e existem livros, tem um livro que eu gostei muito de ler, dei para um jovem que estava em dúvida, um livro desse, que fala sobre 4 visões teológicas sobre a criação do mundo. A visão da terra antiga, em que diz que Deus, ele criou. A visão da terra nova, a visão de uma criação progressiva, tentando alinhar com o pensamento darwinista. Deus criou, e aquilo que Deus criou foi se tendo a mutação, e foi se gerando, e foi tendo toda
essa transformação, então o homem veio do macaco, mas o macaco veio do sei que lá, mas lá no princípio quem criou tudo foi Deus, então Deus é o Criador. E aí nós vamos vendo no meio da igreja, no meio da teologia, no meio dos catedráticos teológicos, visões, sendo que a Bíblia deixa bem claro, Deus criou todas as coisas, organizou e por último fez o homem. Pronto. Deus é o Deus Criador Todo-Poderoso. Pela sua palavra, Ele verbalizou e tudo se fez. A palavra, Cristo, por isso que João vai dizer, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. É como o Pai projetou, o Espírito Santo, ele, a figura às vezes é até pobre, mas é como uma galinha chocando os seus ovos, o Espírito Santo sobre as águas, e a palavra criadora, Cristo criando. Então Deus, Ele criou pelo poder da sua palavra. Ele dizia e as coisas aconteciam. A Bíblia diz que Ele chama a existência o que não existe como se já existisse. Ele simplesmente falava, nada existia, mas começaram a existir pelo poder que há nesse Deus. Então nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Autor do mundo. Isaías 43:13 diz, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá esse Deus poderoso? Que age ninguém pode impedir. A Bíblia diz em Salmo 19:1, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, Ele criou, Ele fez. Nós chamamos isso de revelação natural na teologia. A natureza, aquilo que Ele criou, revela que Ele fez, que Ele é o Deus poderoso. Na ciência é uma lei. A lei que as coisas começam da perfeição para a destruição. E os próprios cientistas, eles revogam essa lei. Quando eles dizem que o mundo veio do nada, do caos. Sendo que a outra lei da ciência é, do nada, nada se pode fazer. Mas para deturpar, para negar a existência do Deus Todo-Poderoso, ele diz, não, do nada as coisas vieram a existir. De uma explosão veio a organização. Como diz um pastor, precisa mais fé para ser ateu do que para ser crente. Porque você acreditar que uma explosão gerou tudo isso, é uma coisa que você acreditar que vai vir um ciclope, tornado, e quando ele passar, ele criou um avião inteiro com todo o seu sistema pronto. É possível isso? Hã? Não é possível. Quando você pega o corpo humano e você estuda o corpo humano, a complexidade que é o corpo humano, e a pessoa diz que isso foi uma explosão que criou, tem que ter muita fé. Porque se ele não tem fé para dizer que um tornado, depois de passar, deixa um avião construído, e ele dizer que uma explosão fez um corpo como o seu, tão complexo que é, tem que ter muita fé. E eles têm mais fé do que nós, para acreditar numa coisa dessa. Agora a Bíblia diz que tudo isso é criação da sua mão. Salmo 33:6, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Neemias 9:6, bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor, só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que nele há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nela existe, tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Tudo foi criado por Ele. Agora, se tudo foi criado por Ele, o salmista vai dizer no Salmo 139, não sei se foi aqui que eu citei, onde foi que eu citei isso. O salmista diz assim, ó, tu me viste quando eu ainda era uma substância sem forma, o guizoto.
a célula máter, e dela vai sendo formado um ser humano. Tu me viste quando eu era uma célula, uma substância sem forma, eu era um quizoto. Tu viste quando meus ossos foram formados. Tu viu quando meu corpo foi entretecido. Tu viu tudo, tudo foi contemplado por Deus. Agora você acha que esse Deus criador dos céus e da terra, que traz a existência a tudo pelo poder da tua palavra, que viu da maneira que você foi formado, que conhece cada célula do teu corpo, você acha que ele não tem poder para operar o milagre que você precisa? Você acha que não tem poder para entrar lá no problema da tua saúde, da saúde do seu parente, da saúde do seu filho e transmitir a cura? Um Deus todo-poderoso, que apenas fala e as coisas acontecem. O nosso Deus é o Deus todo-poderoso, autor do mundo, criador de todas as coisas. E por último, a última verdade sobre Deus de Gênesis 1 é que Deus, ele é distinto da criação. No princípio, criou Deus. Deus não veio existir através da criação. A criação veio existir através de Deus. Deus é distinto. Ele é o Criador. E todas as coisas são criatura dele, criada por ele. Porque Moisés estava focando nisso. Porque sempre houve o ensinamento panteísta, que Deus é tudo e tudo é Deus. O panteísmo ensina que uma flor é Deus e Deus é uma flor. Eles põem como deidade tudo o que existe. Só que Deus, ele é distinto da sua criação. Ele visita a sua criação. Ele interage a sua criação. Mas ele é Deus. É o Deus transcendente. É o Deus que está acima da criação. Ele é imanente, ele interage com a criação. Mas uma flor não deixa de ser flor para ser um Deus. Uma batata não deixa de ser batata para ser um Deus. Uma cebola não deixa de ser cebola para ser um Deus. Não. O boi continua sendo boi, a galinha continua sendo galinha, e Deus está acima de toda a criação. Eu trabalhei na casa de um indiano, em Campinas. Eu aprendi a comer couve-flor frito com ele. Mas um dia eu perguntei, por que o senhor não come carne? Por que o senhor não come a carne? Ele diz, não pode comer a vaca, né? Você comeria a carne da tua mãe? A minha mãe não tem nada a ver com vaca. Porque você olha para a Índia. A Índia é o lugar mais difícil para pregar o evangelho. Existem milhares de deuses na Índia, tudo é Deus. Você vê aquelas vacas, bois andando no meio da pista, defecando para todo lado, toda enfeitada com joias. Para o trânsito, mas não tira a vaca, porque é um Deus. Tem um tempo do rato que as pessoas entram lá para tomar a urina do rato. Porque o rato é Deus. Não mata uma barata, quem sabe é a tua avó que foi reencarnada na barata. Queridos, o nosso Deus está distinto da criação, ele é distinto da criação. Ele é Deus soberano, poderoso. A criação é criação, criado pelas obras de suas mãos. Há uma coisa interessante que o Oriente Médio, ali se iniciou o mundo, região do Iraque. Foi ali que se iniciou a criação. O Jardim do Éden ficava por aquela região. Você sabia que a medicina não teve nenhum avanço na região do Oriente, na Ásia? Porque não se podia abrir o corpo do ser humano. Não se fazia autópsia, porque é sagrado. Aonde foi que a medicina ela se fortaleceu, se originou? Na Europa. Porque na Europa não tinha a visão que tudo era Deus, que tudo era sagrado. Foi na Europa aonde o cristianismo se expandiu. Desde o princípio, quando Paulo levou a palavra, os crentes que haviam sido espalhados por causa da perseguição, a Europa cresceu e a visão é que o homem é um ser criado. Ele não é um Deus, ele é um ser criado. Está certo, tem pessoas que pensam que é um Deus, né? Tem pessoas que... Eu estava vendo um humorista ontem, eu estava vendo ele.
Ele dizendo, você sabe que eu tenho a síndrome do sol, né? Eu acho que o mundo gira ao meu redor. Tem pessoas que é um sol, né? Um Deus, tudo tem que girar ao redor dele, né? Se ele não tiver toda a atenção, se ele não tiver toda a consideração, se ele não tiver todo o louvor, se ninguém... Ele sai machucado, ele fica bravo. Porque ele quer ser o centro da atenção. Tá certo? Pessoas que pensam que é Deus. Nós estamos com um Supremo que pensa que são deuses, né? Isso desde o princípio lá, quando Deus, ele fala através do salmista, dos juízes, vós sois deuses, que eles achavam que estavam acima do bem e do mal, tá certo? Tem pessoas que têm esse pensamento, mas o homem não é um Deus. E por isso que na Europa se iniciou toda essa medicina que você tem avançada hoje, se iniciou na Europa. Nações mais recentes do que em relação ao Oriente Médio. Deus está distinto da sua criação. Aquela flor que você tem lá no seu jardim, cuida dela, zela, para ficar bonito. Mas ela não é um Deus. Aquele cachorrinho que você tem em casa, cuida, trata bem. Mas não é um Deus. Nosso Deus é o Deus que é distinto da sua criação. E é um Deus que exige que toda a glória, que todo louvor seja dado a Ele. É por isso que quando você olha para Êxodo 3, quando Deus se manifesta na sarça, a sarça brilhou, a sarça ardeu em fogo sem se queimar, e quando Deus estava nela, para falar com Moisés. Mas quando a manifestação divina saiu, ela se tornou uma sarça como qualquer outra. Quando Jesus montou no jumentinho, as pessoas jogavam um monte de ramos, de lençóis, para ele passar. Mas quando Jesus saiu do jumentinho, de cima do jumentinho, o jumentinho foi esquecido lá no canto. O nosso Deus é o Deus que é distinto da sua criação, ainda que ele usa e interage com a sua criação. Quem está entendendo, diga amém. Então Moisés, ele está orientando o seu povo e mostrando para o seu povo quem era o Deus que tinha tirado eles do Egito com mão forte. Um Deus que sempre existiu. Um Deus que é pessoal, que se relaciona com a sua criação. Um Deus que é todo poderoso e autor da criação, do mundo. Um Deus que ele é distinto da sua criação. Amém, meus irmãos? É esse Deus que você serve. É esse Deus que você veio cultuar. Se você não adorar Ele, Ele continua sendo Deus. Se você não cultuar Ele, Ele continua sendo Deus, Ele não deixa de ser Deus. É por isso, quando você estuda a história da religião, e você entra, por exemplo, nos deuses da Grécia, que habitavam o Olimpo, eles precisavam ser adorados para serem fortes. Se eles fossem esquecidos, eles se tornavam fracos e chegavam ao ponto de deixar de ser um Deus. Essa na literatura grega. Então eles que habitavam no Monte Olimpo, no panteão dos deuses, eles procuravam adoradores para eles serem fortes. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus não precisa de eu adorar Ele para Ele ser forte. Ele é forte. Eu adoro Ele porque Ele é forte. Não porque Ele precisa de mim para ser Deus. Se você deixar de acreditar em Deus, Ele continua sendo Deus. Se você deixar de buscar Ele, Ele continua sendo Deus. Se você deixar de adorar Ele, Ele continua sendo Deus. Não é Ele que precisa de nós para Ele ser Deus. Somos nós que precisamos dEle para sermos salvos. Amém? Nós vamos louvar Deus com mais um hino. E com esse nós vamos contribuir com os dízimos e oferta para a manutenção da obra do Senhor.